Distritos da cidade de Maputo. Distrito Camfumo, Domingos Manuel Xinguemane. 2. Tamanculo, Mohamed Ismael Abdul. 3. Camavota Sul, Artemisa Raimundo Quimbini. 4. Camavota Centro, Orlando José Manganhe. 5. Camavota Norte, Hermínio Vieira Alfazem. Epa, isto... Se eu soubesse disto, eu faria fraude. Ok. 6. Camachaquene, Dário Amir Julaia. 7. Cambuquana Sul, Amilcar Ambrósio Nhaxengo. 8. Cambuquana Centro, Abdul Karimo Nurmoma. 9. Cambuquana Norte, Antônio Zavala. 10. Catembe, Crispino Domingos. 11. Canhaca, Orlando Salvador Singa. Bom, nós não temos 11 distritos na cidade de Maputo. Entretanto, Maputo é sui generis na medida em que tem um movimento, tem uma dinâmica muito própria. O nível de urbanização na cidade de Maputo é muito maior do que nas outras províncias. Então, por questões de eficiência, alguns distritos foram divididos em 3 partes, razão pela qual nós temos Camavota e Cambuquana com essas divisões. Bom, passo a ler as disposições finais. Declaram-se, assim, oficialmente proclamados os coordenadores distritais, provinciais e da diáspora acima identificados, os quais deverão tomar posse, nos termos do artigo 40 do Regulamento do Recurso Contencioso Eleitoral, deliberação número 3, CE Anamola 2025. Os distritos e coordenações na diáspora que ainda possuem processos pendentes ou em contencioso serão objeto de proclamação complementar após a conclusão dos respectivos processos eleitorais e do contencioso nos termos regimentais aplicáveis. A presente proclamação é tornada pública, devendo ser afixada na sede nacional, divulgada através dos canais oficiais do partido e remetida a todas as estruturas descentralizadas, garantindo-se assim o conhecimento, a ciência e o cumprimento por todas as instâncias desta organização. Maputo, aos 30 de março de 2023. E 26, desculpa. Peço desculpas. E 26. Peço uma salva de palmas a todos os coordenadores distritais provinciais da diáspora, que são as nossas palmas, né? Bom, com esta leitura terminamos a fase regular desta conferência de imprensa. Damos por encerrado os trabalhos previamente previstos, passo a redundância, dando lugar, caso algum jornalista, algum convidado tenha alguma questão a fazer. Boa tarde, manhã KTP. Boa tarde. Esta atividade culmina com os conhecimentos e a caminho aberto para a participação do próximo ciclo eleitoral. Sim, nós temos ainda uma outra fase interna, que é a fase da Convenção Nacional, que se vai realizar no mês de junho. Isso já está dito desde setembro do ano passado. Portanto, nós já temos as lideranças ao nível das províncias, dos distritos, das províncias e da diáspora. As circunscrições da diáspora correspondem ao território da província, aqui ao nível interno. Portanto,
o que se segue com a Convenção Nacional, vamos fazer praticamente a Conferência Nacional. É onde o nosso atual timoneiro deixará de ser presidente interino para ser o presidente de facto. Portanto, esta é a próxima etapa. E será nesse convênio, que é a nossa convenção, que serão traçadas as estratégias todas referentes aos concursos eleitorais já para Moçambique de 2028 e 2029. Obviamente que estes coordenadores são os nossos representantes, os representantes dos interesses dos moçambicanos, que se veem espelhados pelos desígnios, valores do Partido Anamola em cada uma dessas províncias. Claramente, os próximos processos eleitorais, eles vão participar ativamente. Não sabemos ainda em que qualidades, porque ainda é uma decisão que fica a aguardar a realização da Convenção Nacional. O que era importante vir aqui fazer era fazer esta demonstração de transparência, demonstração de que foi uma luta dura, um processo duro, mas que foi necessário. Saímos muito mais fortes. É por isto que os outros partidos não fazem, porque é muito difícil. É muito difícil. Uma questão fora deste anúncio que estava a trazer. Nos últimos dias viu-se por aí que poderá haver o levantamento de autoridade para o presidente do partido para que possa responder em tribunal. Para perceber do partido estes pronunciamentos, qual é a avaliação que o partido faz? Bom, em relação ao levantamento ou ao suposto levantamento da imunidade do nosso presidente e as notícias que têm sido veiculadas relativas ao seu julgamento, nós não temos nada a confirmar. Fomos escolhidos de surpresa com notícias erráticas, desconexas e desprovidas de qualquer amparo jurídico. Como deve saber, começando pelo Conselho de Estado, ele funciona com um regimento próprio. E ao nível desta governação, nós temos estado a assistir Venâncio Mondlane até a partilhar as suas idas ao Conselho de Estado. Exibe os convites, em muitas situações, até pergunta se faria sentido ele fazer-se presente. Portanto, havendo uma decisão do Conselho de Estado relativa ao levantamento da imunidade de Venâncio Mondlane, acreditamos nós que todos os moçambicanos iriam saber de fonte própria. Isto não pode ser Nós lembramos, por exemplo, de um exemplo do ex-deputado Muxanga, que já passou por uma situação de sair do Conselho de Estado diretamente para a detenção. Portanto, estas coisas, é daqueles exemplos maus, mas estou a dar, que é para mostrar que a acontecer teria que ser uma situação que nós tomaríamos conhecimento, a partir do próprio órgão. Agora, pode ser também, eu sempre repito isto, não quer dizer que seja inverdade. Acho que é desconexo, porque as formas dos atos do Conselho de Estado são as mesmas formas dos atos de qualquer órgão de Estado. Tem que revestir a forma escrita, pelo menos. Depois tem que respeitar o princípio da legalidade. Portanto, iria aparecer uma decisão escrita, devidamente fundamentada, e não seria, como podemos assim dizer, dirigida ao público, seria dirigido a um órgão específico. O que se quer dizer é que, provavelmente, esta difusão de informação iria ser canalizada aos tribunais, ou o tribunal, que, em princípio, esta informação está confirmada, recebeu o processo do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. A outra informação que dá como garantido que nos próximos dias Venâncio vai ser colocado ao julgamento é uma informação que também não podemos confirmar. Como deve imaginar, os tribunais, principalmente na fase de instrução, trabalham com base no segredo de justiça, até para proteger a própria figura que é colocada na posição de arguido, por causa do princípio da presunção de inocência, por aí em diante. Entretanto, mesmo assim, vejamos só, desde a altura
do manejo do processo a partir da Procuradoria-Geral da República ou Ministério Público e até agora a sua submissão ao nível dos tribunais, nós estamos em sede do processo crime. Portanto, e quem rege isso é a lei, que é o Código do Processo Penal. O Código do Processo Penal tem determinadas regras. É como acontece também no Código do Processo Civil. Eu vou dar um exemplo, que é para não parecer que estou a dar aulas que depois possam me dar mal com os juízes do Tribunal Supremo. No processo civil, quando o indivíduo intenta uma ação contra alguém, o juiz, antes de citar o visado, portanto o réu, ele analisa a petição. Portanto, ele vê se aquela petição tem a idoneidade de valer como petição, porque há regras do processo. Se indicou as partes, se o objeto que está ali é lícito, é perseguido na República de Moçambique. Se apresentou provas, se apresentou testemunhas, se apresentou fundamento legal. E outras questões. E a partir daí, o que o juiz faz antes de citar? Ele faz aquilo que se chama despacho de citação. No processo penal, existe um processo mais ou menos similar, mas com um maior rigor. Por quê? Porque já estão em causa liberdades, estão em causa direitos fundamentais. Portanto, é preciso muito mais cuidado. Eu vou dar um exemplo também para os moçambicanos aqui verificarem. Quando há um processo bastante badalado, que muitos de nós assistimos, que é o processo das dívidas ocultas. Antes do juiz, veja que ali tivemos todo ele a acontecer ao nível da jurisdição criminal. Antes de chegar à mão do juiz que faria o julgamento, houve uma pronúncia em que alguns crimes foram validados, outros não. Portanto, é um exercício parecido com este, que em princípio nós estaríamos à espera. Portanto, os juízes vão se pronunciar sobre a idoneidade do procedimento feito pela Procuradoria-Geral da República. Nos parece que é assim que acontece. Nos parece. Com todas as reservas que, em princípio, aqui posso levantar por não dominar o processo penal. Mas nos parece que está a haver alguma precipitação, alguma ansiedade de alguns vetores da nossa sociedade em razão de que, de facto, há sim um procedimento que foi deflagrado pela Procuradoria-Geral da República e já se fez chegar a um tribunal judicial de província, porque foi na cidade de Maputo, de província. E os moçambicanos estão com a sensação de que a mera remessa ou a mera instrução da Procuradoria-Geral da República implica imediatamente condenação de Venâncio Mulher. Não é, ainda, pelo menos. Portanto, há um procedimento que, em princípio, é feito. As partes devem se pronunciar sobre todas as decisões que o juiz ou os juízes, nesta altura, é um convênio que o Tribunal Supremo vai tomar. Nós podemos até perguntar como é que nós não soubemos da fase de instrução, aliás, da fase em que o processo chegou ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo e até a remessa junto ao Tribunal Supremo. Por quê? Não sabemos. Havemos de saber quando o Tribunal Supremo se pronunciar. Por que aquele tribunal que recebeu o processo da Procuradoria não se pronunciou? Não sabemos. Talvez porque ele não tinha competência. Em razão de que matéria? Não sabemos. Não é? Então, há muita coisa a ser dita, conforme disse, de forma desconexa, não é? De forma errática e todas elas desprovidas de cunho jurídico, razão pela qual é difícil, a partir da Namola, a esta altura, se pronunciar. Agora, tudo aquilo que tomaram conhecimento, os moçambicanos tomaram conhecimento, que Venâncio Mulher foi ouvido na Procuradoria-Geral, Diniz Tivan também foi. Diniz Tivan ainda não recebeu nenhum processo, por acaso, saído da Procuradoria-Geral. Mas parece, por exemplo, que há essa vontade, senão não teriam renovado o período, não é, que dura a instrução. Eu fui renovar o meu estatuto de arguido. Portanto, já passaram 8 meses, então renovei-se e me veio com a intenção de fazer isso. Então, mas pronto, é o que nós sabemos até agora. Portanto, é o que se nos reserva a dizer sobre essa matéria. Yeah. Bom, não havendo mais nenhuma informação, quero, em nome
do nosso líder Venâncio Antônio Bila Mulhan, em nome do Partido Anamola, de todos os membros do Anamola e em especial dos coordenadores distritais provinciais da diáspora eleitos, agradecer aos moçambicanos pelo tempo despendido e fazer votos de que nos encontremos em 2028, 2029. Muito obrigado. Palmas para todos os coordenadores eleitos.